Falando sobre a tensão no Oriente Médio. Como você sabe, Israel lançou mísseis contra o Irã em retaliação aos ataques do último sábado. Isso vem gerando uma crise global, uma tensão ao redor do mundo. E quem vai atualizar para a gente a situação, vai nos trazer as últimas informações sobre o conflito no Oriente Médio, ao vivo, é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, ele que fala com a gente direto de Munique, na Alemanha. Boa noite para você, Luca. Boa noite, Vitor, a todos que nos acompanham. Depois daquele fatídico episódio durante o último final de semana, com mais de 300 projéteis, drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro lançados do Irã ao território de Israel, hoje veio a resposta israelense com cerca de 3 drones, mísseis também lançados em direção a Isfahan, na região central do Irã, mas que, segundo os iranianos, foram repelidos, não teve nenhum tipo de sucesso, pelo menos o que foi noticiado pela mídia estatal iraniana, mas que eleva o alerta, obviamente, das tensões que já são crescentes nessa região do Oriente Médio. Vale a gente ressaltar que esta região central de Isfahan é a terceira mais populosa do Irã e também uma região conhecida por suas bases militares e também por ter infraestrutura de usinas nucleares, muito provavelmente também de enriquecimento de urânio, que poderia dar a entender que Israel já estaria próximo de acabar, caso quisesse, de destruir as instalações de usinas nucleares ou até mesmo do programa nuclear iraniano, que muitos acreditam que seria usado para armas nucleares. Ao mesmo tempo, nós vemos que o governo do Irã acabou meio que deixando de lado tudo o que aconteceu, falou que o pânico não deveria acontecer ou ser generalizado dentro da sociedade iraniana, ao mesmo tempo que não citou nominalmente o Estado de Israel, assim como os israelenses também nominalmente não falaram do ataque. Quem revelou tudo à imprensa foram os americanos, que tiveram um aviso prévio sobre essa questão, assim como os aliados do Irã também foram avisados sobre o ataque a Israel no último sábado. Essa situação ela é tratada por muitos como resolvida, afinal o Irã ele sofre grande impopularidade interna, então não teria aquele arcabouço todo popular para poder ir à frente com uma guerra, além de não ter aliados fortes nesse momento, já que a Rússia está tratando das suas próprias questões relacionadas à Ucrânia. A China nunca se aproxima de conflitos relacionados a questões religiosas, ao mesmo tempo que nenhum outro país do Oriente Médio é tão aliado ao Irã a ponto de ajudá-lo de maneira bélica ou militar contra Israel. Do lado de Israel, nós temos a guerra em Gaza ainda não resolvida, muita pressão para que um novo acordo seja feito através de Benjamin Netanyahu para liberar os reféns, ao mesmo tempo em que há pressão internacional para um cessar-fogo, algo que também não foi alcançado até agora. Então a gente vê que provavelmente fique por isso mesmo, mas a gente consegue analisar que ao longo desses últimos 6 dias, tanto o Irã tem capacidade para atacar Israel, quanto Israel tem capacidade de atacar o Irã, e é mais ou menos essa mensagem que cada um dos respectivos governos queria mandar. E, Lucas, você tem informações também sobre aquela tentativa de invasão na Embaixada do Irã na França? Já vou pedir que você traga para a gente. Antes, a Mônica Rosenberg tem uma pergunta para você. Diga lá, Mônica. Oi, Lucas, prazer falar com você. É assim, o Irã jogou aquelas bombas todas e falou, chega, não queremos agora mais guerra, nós jogamos as bombas, acabou. Só um gesto. Exatamente, foi só um gesto. Israel retaliou numa área militar com 3 bombas, recebemos 300, mandamos 3 drones. E sabemos que a população do Irã não quer essa guerra, a população de Israel também, apesar de entender que era importante retaliar, não quer a guerra. O próprio Irã já falou que não foi um ataque, foi uma incursão de Israel, ou seja, se a gente não retaliar, não vamos passar vergonha. O que falta para que os 5 membros do gabinete lá em Israel atendam o pedido internacional, a pressão da comunidade internacional, para começar realmente a falar de um cessar-fogo e principalmente do retorno dos reféns? Toda vez que a gente fala dessa guerra, esquece-se que ainda há reféns em Gaza. Como fazer para esses reféns voltarem e para finalmente entrar numa negociação de acabar com isso? Oi, Mônica, obrigado pela pergunta. Primeiramente, respondendo à questão do Vitor Brown, realmente um homem foi detido hoje tentando entrar com um colete com explosivos na Embaixada do Irã em Paris. Ele foi preso, nada aconteceu, mas obviamente que eleva as tensões também aqui para a Europa, lembrando que o alerta antiterrorismo ele está num dos níveis mais altos desde o começo da guerra por conta de eventos esportivos que aconteceram aqui na Europa, tanto a Eurocopa aqui na Alemanha, quanto também as Olimpíadas de Paris em julho, ou seja, muitos europeus se preocupam com várias células do terrorismo internacional que estão presentes aqui no continente. Em relação
a questão levantada pela Mônica, realmente o gabinete de guerra tem sido muito pressionado, e principalmente por aliados, mas evidentemente através dos Estados Unidos, que querem sim um cessar-fogo, até por ganhos políticos internos, que isso poderia representar ao presidente Joe Biden, que também tem sido pressionado por uma vertente mais progressista, até mais ligada aos direitos humanos dentro do Partido Democrata, mas não podemos esquecer que um dos membros do gabinete de guerra é Benjamin Netanyahu, que tem a sua sustentação política, a sobrevida política através dessa guerra, já que sabemos que por volta aí de 75%, 80% dos israelenses querem que ele saia do cargo, acreditam que ele não tem competência para continuar administrando Israel durante ou depois dessa crise, e muitos querem eleições antecipadas já para esse setembro, o que seria realmente catastrófico para o partido Likud. Então depende muito da decisão do premier Netanyahu, mas dentro do próprio gabinete de guerra temos Benny Gantz, um dos outros rivais políticos de Netanyahu, que já anunciou que ao longo dos próximos meses vai fazer pressão política dentro do Knesset, do parlamento israelense, para antecipar as eleições, ou seja, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde essas negociações acontecerão e muito provavelmente num futuro próximo Benjamin Netanyahu não será mais o premier israelense. Muito bem, Luca Bassani, obrigado, viu, Luca, mais uma vez, pela presença, pelas informações todas. Uma boa noite para você, bom final de semana por aí.